Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Vídeo de sexta no ar, trazendo todos os detalhes, as últimas informações da grande final da Sul-Americana. Fortaleza e LDU se enfrentam no estádio, aqui a colinha, no estádio Domingo Burguenho Miguel, que fica na cidade de Maldonado, próximo de Punta del Este. Jogo que, óbvio que eu não sou um entendedor da equipe do Fortaleza, sou de São Paulo, acompanho um pouco a equipe do Fortaleza, na Sul-Americana acompanhei um pouquinho mais, porém, creio que seja o principal jogo da história do Fortaleza. Você que é torcedor do Leão do Pici, estiver acompanhando o vídeo, comente aqui, tá bom? Se é realmente o principal jogo da história, qual foi o maior título da história. Eu sei que Fortaleza conquistou Série B, inúmeros títulos cearenses, Copa do Nordeste, mas teve algum jogo mais importante que esse? Creio que não, né? Acho que essa final de Sul-Americana é o principal jogo da história aí do Fortaleza. Antes de falar um pouquinho do jogo de amanhã, às 5 da tarde, menos de 24 horas aí para a decisão da Sula, vamos falar um pouquinho da Quero Passagem. Quero Passagem, que é um site de busca de passagens de ônibus com os maiores descontos do mercado. Não dá para perder, afinal, com inúmeros feriados chegando, um final de semana que você quer ir para o litoral, quer ir para o interior, fim de ano chegando também, a procura de passagens nessa época do ano é imensa. Então, você que é um cara ou uma moça que se antecipa, a Quero Passagem é o lugar certo para você. Então, essa dica da Quero Passagem Viagens e Turismo, ela é uma agência de turismo online. Ela chegou ao Brasil para oferecer a solução ideal àqueles que pretendem realizar viagens de ônibus por todo o território nacional. Então, qualquer destino do Brasil, a Quero Passagem lhe fornece uma passagem de ônibus para ir para qualquer canto desse Brasilzão. Com o buscador online, a Quero Passagens, ela trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividades no momento. Ela oferece uma série de serviços úteis que facilitam a vida de quem vai viajar e o principal, né? O que todo mundo quer saber. Com os melhores descontos, então é uma oportunidade única. A Quero Passagem para você que está procurando aí passagens para viajar no próximo final de semana, no fim do ano, nos feriados de novembro, que teremos inúmeros feriados. A Quero Passagem é o local ideal. O link está na descrição, clica lá no link e aproveite todas as facilidades que a Quero Passagem lhe oferece. Além disso, a Quero Passagem ela tem uma grande novidade. Além da compra de passagens, que é o carro-chefe da Quero Passagem, a empresa agora oferece hotéis em vários locais do Brasil. Então dá para você fazer o combo completo. Hotel e a passagem do transporte com a Quero Passagem, tá bom? Então clica no link da descrição e não perca o super desconto e a promoção da Quero Passagem, tá bom? Além do preço justo, preço adequado, tem facilidade no pagamento. 12 vezes sem juros nos cartões e transferência bancária, boleto, Pix, então qualquer forma de pagamento aí, a Quero Passagem lhe fornece, então facilidade não falta com a Quero Passagem, tá bom? Propaganda feita, agora vamos seguir para contas pagas, né? Tem que pagar as contas, então vamos seguir aí para a partida de amanhã às 5 da tarde. O Fortaleza ele desembarcou no Uruguai na quarta-feira e, óbvio, vem vivendo a expectativa para o principal jogo da história. Na minha opinião, é o principal jogo da história, tá bom? Eu fiz a pergunta aí para os torcedores do Fortaleza, mas eu acho muito difícil que não seja o maior jogo da história do Leão, essa decisão de Sul-Americana. O Fortaleza ele divulgou, né, o calendário do Fortaleza, o Fortaleza que chegou na quarta em Punta del Este,
quinta-feira teve seu primeiro treino em solo uruguaio, treinou no CT do Deportivo Maldonado, e hoje, sexta-feira, que o vídeo está indo para o ar, às 9h30 da manhã teve uma zona mista com os atletas, né, entrevistando os atletas do Fortaleza. 10 horas o Fortaleza treinou no hotel. 5h30 da tarde hoje teve coletiva com o Vojvoda e além dele o Tinga, que é o capitão lá no estádio Domingos Burguenho, palco da final de amanhã. E às 18 horas foi o reconhecimento do gramado. Então o Fortaleza, no momento que esse vídeo está indo para o ar, já reconheceu o gramado, já conheceu o palco da grande final de amanhã entre Fortaleza e LDU. Amanhã o calendário, obviamente, é único e exclusivamente pensado no jogo. Então, 5 da tarde, Fortaleza e LDU. E no domingo, 2 horas da manhã, né, na madrugada de domingo, o Fortaleza sai de Punta del Este e vai para Fortaleza, e o desembarque é às 8 da manhã. Todos esperam que seja um desembarque com muita festa. Fortaleza parada com o primeiro título internacional de uma equipe nordestina. Será que vai acontecer? Vamos seguindo nos detalhes aí da partida. O Fortaleza que foi para o Uruguai com todos os jogadores do elenco. Até quem estava lesionado, até quem não está sendo relacionado, todo mundo foi para o Uruguai. Um exemplo é o volante Hércules, né, que ele está se recuperando de uma grave lesão, mas foi para a viagem. O Vojvoda quer todo mundo nesse jogo histórico, nessa viagem super importante, né, do Fortaleza para o Uruguai. Afinal, todo o grupo faz parte aí desse projeto que chegou na primeira final de Sul-Americana na história do Fortaleza. E para embarcar, né, na última quarta-feira, o embarque foi com muita festa da torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza lotou os arredores do aeroporto e a torcida está muito confiante para o jogo aí. Falar de novo, no meu ponto de vista, o maior jogo na história do Fortaleza. Fortaleza que tem 105 anos de história e depois de 105 anos disputará sua primeira final internacional. E as duas últimas partidas do Fortaleza não são com boas lembranças, né? Obviamente, o Fortaleza ele perdeu no Brasileirão para o Bahia e para o Vasco. E então são duas derrotas em sequência. Obviamente, o pensamento já acaba estando na final de amanhã. Então, o Fortaleza não conseguiu jogar com o mesmo rendimento que jogou em outras partidas na competição nacional. O último jogo do Fortaleza foi no sábado passado, foi essa derrota contra o Bahia, e o Fortaleza jogou com uma equipe reserva. Então, uma semana atrás, o Fortaleza já estava poupando o seu time, pensando no jogo de amanhã. E terça-feira o Fortaleza jogaria, mas certamente seria com uma equipe reserva também, mas a partida foi cancelada porque o jogo do final de semana do Botafogo acabou tendo um atraso, começou no sábado e terminou no domingo por problemas de energia elétrica lá no Engenhão. Então a partida foi cancelada, então Fortaleza teve um tempo ainda a mais para treinar, um tempo a mais para focar no jogo. Mas já fazem mais de 10 dias que os jogadores titulares do Fortaleza não jogam uma partida oficial. Isso é bom? Tem gente que fala que é bom, né? Que tá descansado, ninguém teve risco de se lesionar, mas tem gente que já fala de ritmo de jogo. Eu acredito que em 10 dias a equipe não consegue perder o ritmo de jogo. Acho que todo mundo entrando descansado é um ponto positivo para o Fortaleza. E em 12 partidas na Sul-Americana, o Fortaleza ele venceu 9 partidas, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Na fase de mata-mata, o Fortaleza ele eliminou o Libertad, o América Mineiro e o Corinthians na semifinal. Então, Fortaleza aí chegou forte na Sul-Americana, tirou 2 brasileiros, 2 adversários complicados. O América Mineiro, mesmo sendo aí o lanterna da competição, o América Mineiro nas Copas dificultou bastante, dificultou para o Corinthians, dificultou a vida do Fortaleza, até no Brasileiro deu trabalho para o Flamengo, então é uma equipe aí que está mal na tabela, mas é uma equipe que diversas vezes na temporada praticou um bom futebol. E a LDU, desconhecimento da minha parte, mas eu não sabia que tinha uma pré-sul-americana. A LDU entrou na preliminar da Sul-Americana.
Então a LDU jogou um jogo a mais que o Fortaleza. O Fortaleza jogou 12 e a LDU jogou 13. A LDU venceu 7, empatou 4 e perdeu 2 jogos. Então a campanha do Fortaleza é um pouquinho melhor do que a da LDU, mas o que importa é que as duas equipes chegaram na decisão. No mata-mata, a LDU eliminou a Nublense, o São Paulo e o Defensa e Justiça. Nas oitavas e nas quartas, a LDU conseguiu a classificação nos pênaltis. Então, oitavas e quartas de final com muita dificuldade para a LDU avançar, diferente do Fortaleza, que conseguiu ali nos 180 minutos a classificação direta. Não precisou de pênaltis, foi uma vida um pouco mais tranquila do que da LDU. E a LDU jogou a última partida na última segunda-feira e venceu o Emelec por 1-0. Diferente do Fortaleza, que jogou sábado e jogou com time reserva, a LDU foi a campo com força máxima na última segunda. Então, são 5 dias aí de descanso, que também é um bom tempo de descanso. A equipe vai chegar inteira para o jogo de amanhã, mas a estratégia do treinador da LDU foi um pouquinho diferente do que a do Vojvoda. E o principal jogador da LDU é o Alvarado. Ele é o camisa 10 da LDU, meio atacante, vem sendo o principal destaque na temporada. Tem 12 gols e 5 assistências em 36 partidas disputadas. O meio atacante ele é um jogador muito perigoso, tem participações até nessa temporada na seleção equatoriana, e na Sul-Americana ele não vem tendo o mesmo bom desempenho do que ele vem tendo no campeonato equatoriano. Na Sul-Americana ele marcou apenas 2 gols e deu uma assistência na fase de grupos. No mata-mata ele oscilou bastante, aí não vem tendo bom rendimento, mas é um jogador perigoso que vai requerer muita atenção aí do Fortaleza. Ele acaba sendo uma dúvida, é um jogador importante, mas a titularidade dele é colocada em xeque por parte da imprensa equatoriana, o que eu não acredito que acontecerá, tá? Tanto que eu estou dando destaque aí pro Alvarado. Mas por que está surgindo essa dúvida? Porque o Alvarado ele foi expulso no segundo jogo de semifinal contra o São Paulo. Então pôs em risco, pôs em xeque a classificação das quartas para a semi contra o São Paulo. Ele foi expulso ali no jogo do Morumbi. Então, depois daquela partida, o outro jogo de Sul-Americana que teve, ele acabou iniciando na reserva. Então, por isso que gera essa dúvida, mas no meu ponto de vista, o Alvarado será titular. O vice-campeão da Sul-Americana leva 2 milhões de dólares, que é cerca de 10 milhões e 300 mil reais, e o campeão 5 milhões de dólares, quase 26 milhões de reais. Uma baita de uma premiação aí, principalmente para o campeão, para os caixas do Fortaleza, 26 milhões de reais fariam toda a diferença. Outro jogador importante aí da LDU é o Paulo Guerreiro, né, atacante peruano que tem passagens pelo Corinthians, né, campeão do mundo pelo Corinthians, Internacional e Flamengo. Ele é o principal nome, é o nome mais conhecido da equipe equatoriana. Ele foi o principal jogador na semifinal. É um cara que é muito experiente, mas na semifinal da Sul-Americana ele foi decisivo, marcou 2 gols no jogo de ida, que foi 3-0, que deixou muito bem encaminhada a classificação da LDU para a grande final. E 2 destaques, né? Eu falei 2 destaques da LDU, então vamos de 2 destaques do Fortaleza. O Iago Pikachu, que é um xodó da torcida lá do Leão do PC, é um cara polivalente, joga de lateral, joga de ponta, onde precisar o Iago Pikachu está à disposição aí do Vojvoda, e na semifinal ele foi muito importante, marcou um gol contra o Corinthians, e era um jogador ali que oscilava entre banco e titularidade. Eu acho que na semifinal da Sul-Americana ele cavou sua vaga como titular nessa final. E o outro destaque é o Lucero, 21 gols marcados o atacante tem na temporada pelo Fortaleza, e na Sul-Americana ele tem 2 gols marcados e 2 assistências em 10 partidas disputadas. Então, Pikachu e Lucero pelo lado do Fortaleza são os principais destaques, e o Guerreiro e o Alvarado pelo lado da LDU. A LDU ela tem uma história, né, na América do Sul muito mais rica até do que propriamente a do Fortaleza. A LDU tem uma Libertadores, que foi conquistada em 2008 contra o Fluminense, um título de Sul-Americana e 2 Recopas.
o Fortaleza busca seu primeiro título internacional. O provável Fortaleza para amanhã é com João Ricardo, Tinga, Brites, Titi e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucheiro. Marinho e Iago Pikachu brigam por essa vaga aqui, tá bom? O Marinho tá ali como provável titular, mas o Iago Pikachu é um jogador que tá na briga. Existe a possibilidade do Iago Pikachu ser titular na partida de amanhã. Saberemos aí com uma hora de antecedência da partida, mas segue a dúvida entre Marinho e Pikachu. É a dúvida boa, né? A dúvida que todo treinador gosta é quando tem dois bons jogadores ali para colocar em uma posição. E a LDU, provável LDU com Domingos, Quinteiro, Ricardo Adé, Facundo Rodrigues e Quinones, Piove, Martinez e Gonzalez, Johan Julio, Ibarra e Paulo Guerreiro. A dúvida que acaba ficando entre Gonzalez na LDU e o Gonzalez e o Alvarado, camisa 10 aí da LDU, jogador de seleção equatoriana. Então a dúvida na LDU é no meio de campo, ali no meio ataque ali da equipe equatoriana. Então essas são as informações preliminares, aí um destaque todo especial para o Fortaleza. Fortaleza que tem totais condições, na minha opinião, de conquistar esse título inédito na sua história, trazer mais um título internacional para o futebol brasileiro. O Fortaleza é uma equipe que vem tendo uma gestão muito séria nos últimos anos e, sinceramente, seria merecido essa conquista pelo Fortaleza. Fortaleza que é uma das poucas equipes do Brasil que trata o futebol com seriedade, que tem dirigentes sérios que não tratam a equipe como uma brincadeira, como diversos dirigentes de gigantes do futebol brasileiro faz. Então, o Fortaleza está fazendo tudo certinho para se tornar uma das principais equipes do futebol brasileiro nos últimos anos, nos próximos anos. E um título de Sul-Americana é um passo gigantesco para o Fortaleza estar ali pelo menos entre as 10 principais equipes do futebol brasileiro. Fortaleza, para mim, favorito no confronto. A LDU, até na fase de mata-mata contra o São Paulo, nas oitavas de final também, a LDU oscilou muito. Então, o Fortaleza ele foi muito mais seguro em cada fase da competição. Foi uma equipe muito mais organizada, até mesmo do que a LDU. Então, eu acho Fortaleza a equipe favorita. Mas o problema é que é um jogo. Se fossem 2 jogos, eu acho que o favoritismo seria muito maior para o Fortaleza. Sendo um jogo, aí acaba entrando ali o improvável dentro de campo, que é muito legal dessa final única, é isso, né? Então, é isso. Pré-jogo entregue, Fortaleza e LDU amanhã às 5 horas da tarde, jogão de futebol, partida importantíssima, né? Afinal, é a segunda maior competição do continente. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.